Só alegria, cultivadores! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Nutrição para Uvas. E no quarto vídeo de hoje eu apresento para vocês esse aminoácido aqui, muito bom e específico para desenvolver as raízes de suas videiras. Assim como nos outros vídeos, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês os benefícios de usar esse amino raízes, como você pode preparar ele, vou te dar algumas opções aí muito boas, e qual período que você pode usar aí nas suas plantas de uma forma geral. Vamos lá? Vamos ao trabalho. Esse daqui, cultivadores, também é mais um aminoácido muito top. Esse amino raízes, ele é muito benéfico para a parte radicular das nossas videiras, pois ele tem carbono, ele tem cálcio e ele também tem fósforo. E esses nutrientes, eles são indispensáveis e fundamentais para ajudar no bom desenvolvimento do sistema radicular das nossas videiras. Só o fato de saber que esse amino raízes é um produto natural e orgânico já é algo muito bom para uso aí nas nossas videiras. Mas além disso, esse amino raízes, pelo fato de ele ter carbono orgânico, ter cálcio e ter fósforo, ele estimula o bom desenvolvimento dessas raízes, facilitando nessas raízes a absorção de nutrientes, o que vai ajudar sim a desenvolver a quantidade de raízes aí na parte do solo. A planta vai ficar bem mais estruturada na parte de raízes e vai ter um bom desenvolvimento aí na absorção dos nutrientes, o que vai facilitar aí o nosso manejo e o nosso cultivo de nossas videiras. Uma pergunta que talvez você esteja na dúvida aí quando você estiver assistindo um vídeo: será que esse amino raízes eu posso usar em todas as minhas plantas? Então eu respondo para você que sim, você pode usar em todas as suas plantas. Então nesse vídeo você vai aprender como usar nas suas videiras e frutíferas cultivadas no chão ou no vaso. Você também vai aprender como usar na sua horta e plantas medicinais que talvez você cultive em sua casa, e talvez naquela orquídea, naquela rosa do deserto ou em outras plantas floridas aí como as próprias rosas. Então nesse vídeo vocês vão aprender muitas dicas importantes, então fiquem atentos a essas dicas. Então primeiro vamos falar como usar esse amino raízes nas videiras. Então eu já tenho aqui uma videira para mostrar a vocês, ó. Essa daqui é uma Isabel, tá bonita, tá desenvolvendo bem e é uma variedade enxertada. Só trouxe aqui para mostrar a vocês. Olha, é uma mudinha ainda, como tá as raízes aqui embaixo. Doidinha para ir para o berço, para ser cultivada aí e dar um bom resultado no futuro. Mas por hora eu estou mantendo elas desta forma aqui. Aqui são alguns experimentos que eu faço e vai dando certo essas enxertias. Esse aqui foi enxerto de garfo e tá dando muito bom resultado aqui. Cavalo 313, Copa Isabel. Então, vamos lá. O primeiro uso desse amino raízes aqui, você deve fazer antes do plantio dessa muda de uva. Como assim? Vamos lá. Aqui nos vídeos, eu tenho dado muitas dicas para vocês de como fazer o plantio de uma muda. Mas antes desse plantio, é importante você preparar esse berço. Então, como é que nós preparamos esse berço? Então, a gente cava ali 40 de largura, 40 de comprimento, 40 de profundidade. Colocamos dentro desse berço calcário, estercos curtidos, farinha de osso, humus de minhoca, torta de mamona ou outros produtos fertilizantes aí também que seja do seu interesse. Lembrando que essa dica de preparar o berço, eu falo para vocês fazerem antes, mais ou menos 30 dias antes do plantio da sua muda de uva. Então beleza, você já fez tudo isso que eu mencionei aqui. Aí agora você entra com o aminofruti para poder incorporar aí mais um elemento importante para o desenvolvimento de sua planta quando você estiver ali fazendo o plantio dela. Como você pode fazer isso? Então você pega um recipiente, geralmente eu uso aqui um copo descartável. Hoje esse vídeo vai ser diferente dos demais por conta das medidas que eu só vou apresentar para vocês, então fiquem atentos aí. Então vamos lá, você pega um recipiente, coloca 25 ml desse amino raízes para 1 litro de água. Ah, mas qual recipiente você pode usar para medir 25 ml? Você já sabe que uma colher de sopa equivale a 15 ml. Mas para chegar aí na medida que você quer de 25 ml do amino raízes, você coloca aí mais 2 colheres de chá, que vai equivaler aí, cada colher equivale a 5 ml. Então, uma colher de sopa equivale a 15 ml, você já tem 15 ml. E você coloca mais 2 colheres de chá do amino raízes e vai equivaler aí no total 25 ml que você vai ter aí para poder misturar num litro de água. Esse produto misturado no litro de água, você já pode incorporar ele nesse berço que você preparou antes de fazer o plantio dessa muda. Lembrando que tanto esse berço quanto incorporar o amino raízes
lá nesse berço precisa ser 30 dias, pelo menos, antes do plantio dessa muda de uva. Então, essa aí é a primeira dica. Vai aqui a segunda dica, que você pode usar o amino-raízes, ainda falando sobre as videiras. A segunda opção para você usar o amino-raízes, ainda nas videiras, é depois do plantio delas. Então, antes do plantio, você já fez aquele preparo, já colocou o amino-raízes, sua planta vai desenvolver o sistema radicular, vai ficar muito top. E como eu disse no início do vídeo, o amino-raízes vai ajudar aí na absorção dos nutrientes. E nessa segunda opção, você pode fazer aí como manutenção. Então, é a mesma dosagem da primeira vez que você usou, 25 ml para 1 litro de água. Portanto, nesse caso, você vai colocar ali em volta da sua planta, se você cultiva ela em vaso, você vai colocar esse 1 litro de água, espalhar em volta ali do substrato do solo. E se você cultiva também sua videira no solo, assim como a minha, você pode também espalhar ali no período da manutenção. Você faz esse preparo, coloca ali em volta do tronco da sua planta, que as raízes elas vão passar a absorver esse amino-raízes e elas vão ter o mesmo desenvolvimento. Mas essa manutenção você vai fazer aí depois de 60 dias. Então, o primeiro uso, só para vocês ficarem ligados aí, é antes do plantio da sua muda. No berço você vai colocar a primeira parte, 25 ml de amino-raízes para 1 litro de água, você vai colocar no berço. Com 30 dias depois você vai fazer o plantio da sua muda de uva. De preferência uma muda enxertada, assim como essa, como eu mostrei para vocês, olha. Uma muda de qualidade, variedade muito boa também. O segundo uso do amino-raízes na videira é após o plantio dela. Então você vai fazer aí como manutenção. Mesma dosagem, 25 ml para 1 litro de água. Se você cultiva a sua videira no vaso, essa mesma dosagem você vai espalhar ali em volta da sua planta. Se você cultiva ela no solo, você vai também espalhar ali em volta da sua planta. Lembrando que essa segunda opção você só vai fazer depois de 60 dias. Com 60 dias aí sua planta já vai estar mais estabelecida, com certeza as raízes já vão começar a desenvolver aí no solo. Beleza? Agora vamos para as hortas. Se você cultiva aí na sua casa uma horta e dentro dessa horta você tem plantas aí medicinais, será que esse amino-raízes ele também vai servir para essas plantas, para essas hortas que você tem na sua casa aí? Com certeza que sim. Mas como então você pode fazer o preparo do amino-raízes para ajudar aí no desenvolvimento das raízes da sua horta e de suas plantas medicinais? Você também pode fazer uma mistura aí de 25 ml do amino-raízes para 1 litro de água. E quando você for fazer o plantio dessas hortas ou dessas plantas medicinais que você queira cultivar na sua casa, então você já incorpora o amino-raízes aí no substrato ou no solo para poder desenvolver e ter um pegamento mais interessante aí. Além disso, as raízes elas vão crescer, vão absorver mais nutrientes e vai dar um resultado bem mais positivo aí em suas plantas. Para você dar uma manutençãozinha, a cada 30, 40 dias você volta e pode usar o amino-raízes da mesma medida que eu mencionei para vocês da primeira vez. Lembrando que essa medida aqui agora é para hortas e plantas medicinais que você cultiva na sua casa. Mas será que você que tem uma orquídea, será que você tem uma rosa do deserto ou que tem roseiras na sua casa, será que esse amino-raízes ele também serve? Com certeza que sim. Vamos lá também para as dicas. Sim, cultivadores, esse aminoácido raízes vai auxiliar você aí no seu cultivo de rosas do deserto, nas suas roseiras, nas suas suculentas e nas suas orquídeas. Mas vai aqui também as dicas importantes para você poder ter benefícios importantes aí no uso desse amino-raízes. Então você já pode usar no plantio dessas plantas que eu mencionei para vocês, 2,5 ml do raízes para 1 litro de água. Então vai fazer o plantio da rosa do deserto, ou da orquídea, ou da suculenta, ou das roseiras, 2,5 ml de raízes equivale a meia colher de chá. Então, se você tiver uma colher de chá na sua casa aí, meia colher de chá equivale a 2,5 ml de raízes. Então você coloca ele ali na colherzinha e depois 1 litro de água e aplica no substrato onde você vai fazer o plantio dessas plantas. Mas e agora para manutenção? Você também pode fazer o uso do raízes na manutenção dessas plantas floridas que você cultiva. Para manutenção você vai usar a mesma quantidade, meia colher de chá ou 2,5 ml do raízes para 1 litro de água. E aí você também adiciona ali já no substrato, porque já vai ter sido plantada as suas rosas do deserto, ou suas orquídeas, ou suas suculentas. E o período que você vai fazer essa manutenção para usar o raízes é a cada 30 dias. Então,
Primeiro uso, quando você fizer o plantio das suas rosas do deserto, orquídeas, suculentas e outras floridas aí. Depois disso, você vai fazer o uso na mesma quantidade, 2,5 ml, ou seja, meia colher de chá, você vai usar aí para 1 litro de água e vai dar a manutenção que as suas plantas precisam. 30 dias depois você vai fazer isso, ou seja, a cada 30 dias você vai poder dar manutenção aí usando esse amino raízes. Muito bem, cultivadores, dicas muito importantes que eu deixei aqui mais uma vez para vocês. Nesse quarto vídeo vocês não podiam esperar menos do que isso, né? Então, com esse amino raízes aqui, deixei várias formas, dei várias opções para vocês de como vocês fazerem uso aí. No cultivo das videiras, no cultivo de suas frutíferas no chão ou no vaso, segue as mesmas dicas do cultivo das videiras. Primeiro uso, antes do plantio. Segundo uso, a cada 60 dias, a mesma quantidade. Lembrando que para o plantio e depois para a manutenção ou para a adubação. Se você tem uma horta e cultiva nessa horta também suas plantas medicinais, segue as dicas que eu mencionei aqui para vocês que vai servir também. Mas talvez você é amante da rosa do deserto, ou da orquídea, ou das suculentas, o amino raízes também vai ser muito útil aí. O que você tem que fazer é assistir o vídeo com calma, com paciência, seguir as dicas, fazer suas anotações aí e aplicar nas suas plantas aí. E depois qual será o resultado? Com certeza será muito positivo. As raízes vão desenvolver bem, vai absorver nutrientes importantes, além de você deixar suas plantas aí com bom desenvolvimento radicular, usando esse amino raízes que é específico para o desenvolvimento dessas raízes, o que vai ajudar aí em qualquer planta que você cultiva na sua casa. Você não deve esquecer de utilizar também os outros produtos que são necessários para o desenvolvimento delas. Por exemplo, o primeiro dessa série de vídeos, que foi o aminoácido à base de algas marinhas, aquele específico para você usar nas folhas. Então as folhas da sua planta vão ficar verdes, bem viçosas, assim como dessa videira que você está vendo aí. Eu falei também sobre o Fruit, que ele é específico para você aplicar nas folhas e também nas frutas, diretamente nas frutas. Vai ajudar essas frutas aí a ficarem mais doces, de mais qualidade. E falei também daquele amino cálcio e boro, que vai ajudar aí no pegamento da florada, flores mais bonitas de suas orquídeas, na inflorescência também de suas videiras ou de outra frutífera que você tenha. E além disso também o fruto vai ficar mais doce e com a casca mais fininha. E claro que nesse quarto vídeo precisamos também desenvolver as raízes de nossas plantas. Afinal, as aplicações não são apenas na parte das folhas. As raízes também elas precisam de desenvolverem bem, precisam de nutrientes. E esse amino raízes aqui vai desenvolver muito bem suas plantas aí. Então, como eu já falei em outros vídeos, o link vai ficar disponível no último vídeo dessa série, que é o 5º vídeo. Mas se você estiver interessado em aderir logo a esse produto, amino raízes, para aplicar em suas videiras, frutíferas, rosas do deserto ou suculentas, me manda um direct lá no Instagram. Adriano, como é que eu faço para adquirir esse amino raízes? Vou dar informações específicas para vocês adquirirem esse produto aqui com um preço muito top e ter um cupom aí muito show de bola. Então não esquece de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí, não esquece também de usar aquele valeu, vai ser uma ajuda e tanto aí para nós. E não esquece de assistir o vídeo prestando atenção, fazendo suas anotações aí. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até o 5º vídeo dessa série Nutrição para Uvas.